Ótimo dia para vocês. Nesse novo mês eu quero consagrar ao Criador. E estamos aqui para meditar. Nós iremos meditar no livro de 2 Crônica, capítulo 1, versículo 7 adiante. Nós iremos falar sobre Salomão hoje, né? Nesse novo mês, nós temos que ter muita sabedoria, muita estratégia para sobrevivermos o que está por vir. E se você não souber jogar o jogo correto, você vai ter que recomeçar, começar novamente, estudar, aprender os movimentos de cada peça, né? Para que você consiga vencer esse novo mês. E o que está por vir e conseguir, né? Sobreviver. Não apenas sobreviver, mas sim viver, né? Então, esse mês vai ser um mês estratégico. Nós temos que usar nossas estratégias. Quais são elas? Principalmente a espiritual, né? Então, e como nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar da sabedoria, né? Um jogo muito que existe, que muitas pessoas gostam de jogar, que é o jogo de xadrez, né? É um jogo de xadrez que cada peça se movimenta de uma forma, de uma direção, né? E tem aqueles que são privilegiados no jogo do xadrez, que é o rei e a rainha. Mas o objetivo principal é o quê? Encurralar o rei, né? Esse é o objetivo principal. A rainha, ela é poderosa no jogo. Ela pode se mover em todas as direções, né? O rei, não tanto, né? O rei, ele se move apenas uma casa por vez. Mas ele pode realizar movimentos que são especiais, que esse movimento permite ao rei e à torre se moverem juntos, tá bom? Não, estou falando um pouco de estratégia para nós entendermos o lado espiritual. Estou fazendo uma analogia, tá bom, queridos? Então, Pai, ministra nossos corações através de Yahshua Mashiach neste momento, nos dando entendimento e percepção do que Tu queres ministrar no nosso coração, para que possamos meditar na Tua palavra, na Tua sã doutrina, recebendo discernimento espiritual, conhecimento e inteligência, estratégias para suportar, superar e vencer e sermos bem-sucedidos nesse novo mês que está diante dos nossos olhos. Bora lá! O livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 adiante. O que acontece? Nós vamos falar sobre Salomão, que ele pede ao Criador sabedoria, né? Quantas pessoas que entendem a necessidade de ser sábio. Quantas pessoas chegam numa encruzilhada, tentam desvendar um mistério e não conseguem por falta de sabedoria. Não sabedoria intelectual. Às vezes essa pessoa é muito inteligente, mas ela não consegue porque há algo que ela precisa ter temor. A sabedoria divina. Ela deve sim submeter-se à vontade divina para ela conseguir compreender que tem coisas, querido, tem coisas que se explicam não apenas pela nossa inteligência, através de leituras, através de experimentos na prática. Não, mas nós temos que ter temor para que tudo se feche e nós conseguimos, de fato, verdade, resolver um grande enigma. Assim seja? Bora lá. Naquela mesma noite, Yahweh apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Yahweh: tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, Criador Yahweh, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dar-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo, né? Então Yahweh disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não me pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborreceram, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre a qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te serão dados, e te darei, além disso, darei riquezas e fazendas e honra, com a qual rei antes de ti não teve e depois de ti não haverá. Né? Tem uma outra passagem que fala, a partir do versículo 13, falando sobre as riquezas, as forças e as riquezas de Salomão, né? Que eram incontáveis, né? Ele foi o rei mais rico, mais abundante, mais próspero
né? Que se você tiver oportunidade, continue a leitura para que você possa entender e compreender. Então, o que o Criador quer falar comigo, com você nesse novo mês? Que nós venhamos ter estratégia não somente intelectual, a que vem dos homens, a que vem de treinamentos, mas que nós tenhamos estratégias especialmente a espiritual. Porque somente através das estratégias espirituais que nós conseguimos resolver enigmas, somente através da sabedoria divina que nós conseguimos resolver situações que aos olhos humanos não há solução. Você se depara numa encruzilhada que você não consegue se mover nem para a direita, nem para a esquerda, você não vai nem para a vertical, nem para a horizontal. Por quê? Porque você não consegue entender os próximos movimentos e como dar os próximos passos. Porque tem pessoas no jogo que vão ter liberdade de ir e vir, tem outras pessoas que não. E para fazer esse jogo verdadeiramente, para que ele venha a ser efetivo, e você tenha retorno e você seja bem sucedido, você terá que saber jogar. E se você não souber jogar o jogo, efetivamente você não conseguirá. Então, por isso que nesse novo mês, nós temos que ter a verdadeira estratégias espirituais para que nós venhamos avançar dia após dia do que está por vir sobre a terra. Nós temos que ter não somente estratégias físicas naturais, mas especialmente estratégias espirituais. Porque o Criador, ele não faz coisa alguma sem antes revelar os seus filhos, os seus servos, aqueles que têm temor a ele. Por isso, muitas vezes você e eu podemos nos travar em uma determinada situação, ficar sem rumo, sem ferramentas para continuar avançando por falta de temor e sabedoria divina. Davi, na própria palavra, fala, que era o pai do rei Salomão, por que ele era bem sucedido em todas as suas batalhas? Por que ele não perdeu uma guerra? Por quê? Inimigos não lhe faltavam, adversários não lhe faltavam, mas por quê? Até amigos, até da sua própria casa lutava contra ele. E por que ele obteve êxito em todas as suas empreitadas? Porque ele tinha temor ao Criador, porque ele orava ao Criador e consultava se ele devia avançar contra o inimigo adversário. Há momentos para que nós possamos avançar e há momentos que nós devemos recuar, não como perdedores, não como aquela situação que você está errado, não, mas para que você tome impulso, para que você tenha resultados mais certeiros no alvo, né? Então nós temos que focar no alvo, né? Conta-se uma história que eu gosto de compartilhar ela para fazer analogia, para que vocês venham entender a palavra do Criador. Tinha um rei da corte, que ele tinha um bobo da corte. Era conhecido como o homem que fazia graça aos convidados do rei. Olha a estratégia desse rei da corte. O que ele fez? Como que ele usou de artifícios, de estratégias para descobrir quem que ele poderia confiar e quem que ele não poderia confiar. Ele colocou um homem aos olhos daqueles convidados do rei, era uma pessoa boba que fazia eles rir. Ali ele alegrava os convidados do rei no salão, ali ele contava piada, fazia todo mundo rir que estava ao redor dele, mas ele estava contando aquela piada, ele estava contando aquelas distrações, fazendo aquele povo rir. Para quê? Para conhecer quem que de fato, de verdade, era inimigo do rei. E ali ele passava, através daquelas piadas, ele ouvia os comentários nas mesas aos redores, ele ouvia o que se falava do rei. E através das falácias dos convidados do rei, ele falava de uma forma diferente, de uma forma que contava como piada. E o rei compreendia perfeitamente de quem que ele estava falando, de quem que era o recado, de quem que era a direção. Então, há nas nossas vidas muitos bobos da corte, não somente um, como existia esse que contava o rei tudo o que acontecia ali no seu palácio, né? Ele alegrava aqueles convidados do rei, não era com propósito, mas era com a estratégia. Fingia-se de bobo para conseguir obter informações para repassar ao rei. E o rei ficava sabendo de tudo que estava tramando contra ele, e não somente isso, e quais estratégias que ele deveria fazer a partir daquele momento. Hoje, comigo e com você, teve uma certa palavra, certa feita, o rei Davi, ele teve que fingir-se de louco para não morrer. Ele fingiu-se de louco para não morrer. Por que ele fez isso? Então, a passagem que fala sobre o rei Davi que fingiu de louco está no livro de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10, que foi quando Davi estava fugindo do rei Saul.
ele foi ao encontro do rei de Gate, né, que é Aquis. Aí o que ele fez? Diante dos servos do rei de Gate, Davi ficou com muito medo, né, de que fosse levado até o rei de Gate, o Aquis. Ele fingiu-se de louco, a barba descendo sobre a barba da boca, fingindo de louco, descendo sobre a barba, e para que não fosse levado. Mas mesmo assim os servos do rei de Gate chegou até o rei de Gate, Aquis levou. Falou. Aí ao que viu ele naquela situação, o rei de Gate falou assim: por que você está trazendo esse louco aqui até mim, né? Então, Davi, ele usou de estratégias para salvar a própria vida, para salvar a própria pele, né? Então, nesses últimos anos, nós temos que usar estratégias para prevenir, né? Para nos proteger, não somente espiritualmente, mas não somente fisicamente, mas temos sim que usar estratégias espirituais. Davi, ele deixou esses exemplos de estratégia. E não somente isso, Salomão, ele foi levantado rei por causa do amor que o Criador tinha com o pai dele, que era o rei Davi. E ele, diante daquela multidão, daquele povo, aquela grandiosidade de gente, de povos, ele falou: como é que eu vou julgar esse povo todo? Eu vou precisar de auxílio. O que ele fez? Ele usou da estratégia, orando ao Criador, pedindo sabedoria, inteligência, discernimento para ele conseguir julgar aquela nação numerosa, aquele povo numeroso. E o Criador se agradou dele por esse simples fato, disse para ele: já que você não me pediu riqueza, vida, não pediu nada disso, você receberá sabedoria, conhecimento que serão dados a ti. Além disso, eu te darei riquezas, honra, qual nenhum outro rei antes de você teve, e depois de você não haverá e não existirá tão rico e tão sábio como será você. E assim aconteceu, né? Então, nesse tempo que nós estamos, na era do fim, nós temos que ser estrategistas, nós temos que viver guiado pela própria palavra, pegar a palavra, a sã doutrina e aplicar nas nossas vidas, no dia a dia, para que nós obtenhamos êxito. Muitas vezes nós vamos entrar diante de uma situação no mundo, que o mundo já é do maligno, né? Então, o mundo já está a caminho da perdição, a destruição. Então, o amor das pessoas estão se esfriando. A maldade está aumentando cada dia mais. Então, nós temos que ter estratégias de não somente sobreviver, mas viver no mundo até que tenha a redenção. Até que Yahshua Mashiach volte para buscar a sua igreja, né? Para que efetivamente nós saiamos deste mundo corrompido, dessas situações que muitas vezes sobrecarrega as nossas vidas, muitas vezes traz até muitas pessoas, se elas não estiverem fortalecidas, elas ficam enfraquecidos, vazios, né? Porque é necessário que nós venhamos a meditar na palavra, e muitas vezes, pela circunstância atual, você vai deixar de meditar, você vai deixar de orar, você vai deixar de ouvir um louvor. Por quê? Por causa do cenário dos seus olhos, os seus olhos estão contemplando. Você vê o que o mundo está manifestando. Nós temos uma agenda aí que é para se cumprir, e ela está acelerada. No sistema do antimachia, ele está... Aqueles que já foram separados, selecionados para atuar nesse desenvolvimento dessa agenda, eles estão sendo pressionados para desenvolver quanto antes, e muitos deles não têm compaixão, e muitos destes que foram separados para acelerar esse processo, eles se sentem privilegiados, muitos acham que está fazendo algo bom, mas a maioria tem consciência que é algo maligno e que é para a maldade, para a destruição da humanidade, né? Mas ainda assim, eles têm fome e sede para destruição, para perdição. O maligno, ele já sabe que o tempo dele é curtíssimo, que o que ele tem para fazer na terra, o tempo está assim, extremamente escasso, e ele quer fazer maior número de destruição, maior número de perdição de vidas, de almas, em um curto período. Mas aqueles que não estão dormindo, estão despertos, estão entendendo o cenário, estão conseguindo mapear tudo o que está acontecendo. Mas para isso nós temos que ser estrategistas, nós temos que usar a fé como nosso aliado. Para isso nós temos que ser como um boi selvagem, sempre em movimento, sempre em oração, jejum, consagração, e não somente isso, pedindo ao Criador sabedoria, discernimento espiritual, para que nós venhamos ser conduzidos durante o novo mês, né, os novos dias que estão por vir,
Que o Criador venha nos dar sabedoria, discernimento, como falar, como não falar, como fazer, como não fazer, como aplicar, como não aplicar. Aquilo vai chegar momentos, vai chegar dias que você vai ficar na encruzilhada. Você vai achar que o seu serviço foi em vão, que tudo que você fez não adiantou nada. Mas ainda assim é porque você tem que voltar e recomeçar, reaprender aquilo que você não aprendeu direito, aquilo que você não está conseguindo jogar o jogo, né? O jogo da estratégia, o jogo que vai te levar à honra, vai te levar ao galardão, que não virá de homens, mas sim do próprio Criador. Eu espero que essa palavra possa ter falado no seu coração. Eu oro e peço ao Criador que nos dê, nesse mês, nesse novo mês que está diante dos nossos olhos, muita sabedoria, discernimento espiritual, inteligência, né? Que tudo aquilo que nós necessitarmos, eu vou pedir a Ele assim, que Ele nos entregue a sua presença, que Ele te entregue a presença dEle, porque isso eu vou ter certeza que você não precisará de mais nada. Porque quando nós temos a grandeza do Criador, quando nós temos a sua presença, nada, absolutamente nada nos faltará. Porque Yahweh é o nosso pastor e de nada, absolutamente nada vai nos faltar. Tudo que nós precisarmos, toda ferramenta de estratégia, de sobrevivência, não preocupeis com o que comer, não preocupeis com o que vestir, não preocupeis com o que comer, com o que dormir, porque isso aí, querido, o próprio Criador, Ele proverá para nós. Haja visto que Ele é o nosso pastor e de nada, absolutamente nada nos faltará. É crer, é colocar a fé em movimento como seu aliado de estratégias de viver e sobreviver nos dias que estão por vir. Queridos, Érica, você não vai falar coisas positivas? Eu vou ministrar no meu coração o que o Criador ministrou na minha vida e eu quero compartilhar com vocês. Hoje eu posso estar falando essa palavra, amanhã ou à noite eu posso estar vindo com outra palavra totalmente diferente. Eu tento me deixar ser guiado por Ele. Haja visto que você já viu como está o algoritmo do sistema do YouTube. Só de falar, só de você anunciar do que está acontecendo no mundo já está bloqueando, as visualizações estão caindo. Isso não é só comigo, eu estou vendo vários irmãos da mesma fé que tem a palavra do ensino, que estão falando sobre o que está acontecendo e o algoritmo, as visualizações deles estão caindo, não, estão despencando. Por quê? Porque quando é algo relevante, quando é algo que vai agregar, que vai ser como estratégia de sobrevivência e de viver nos dias que está por vir, o próprio logaritmo, o próprio sistema, ele impede que chegue ao maior número de pessoas. Então eu vou contar com vocês para compartilhar, né, e semear a semente da verdade, da revelação aos quatro cantos dessa nação, né, para que o Criador venha abençoar, guiar e proteger a todos aqueles que estejam submissos, que a verdadeira sabedoria é ter temor no Criador, para que todos comecem o mês com sabedoria. Assim como Moisés disse, se a tua presença não estiver comigo, não permita que eu saia do lugar. Sim, que todas as decisões que nós tivermos que tomar durante esse novo mês, nessa nova tarde, nesse novo dia, no novo amanhecer, que ele esteja interligado, conectados conosco. E que toda influência maligna, toda manipulação maligna, que caia por terra, em nome de Yahshua Mashiach. Porque agindo Yahweh, quem poderá impedir? Eu quero que vocês entendam que não existe força maior, mais poderosa do que a unção poderosa do nome do Pai, que é Yud Rei Vav Rei na pronuncial, e do Filho, Yahshua Mashiach, que o Pai honrou de sobremaneira, colocando o próprio nome no Filho. Então não tem como competir, não tem como anular, não tem como invalidar aquilo que já foi escrito com tintas pelas mãos do próprio Criador para a minha vida, para a sua vida. Shalom, shalom. Beijo no coração, que Yahweh te abençoe abundantemente a sua vida. Se possível, se ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal. Deixa seu like, deixa seu comentário, que o Criador recompense 1 milhão de vezes mais pela semente que está semeando. Assim seja. Aleluia.